Boa noite, meus queridos, graça e paz, iniciando aqui mais um momento de procura pela face de Deus. Glória a Deus por isso, como eu tenho me alegrado com esse tempo. E espero que você também tenha se alegrado. É um momento de discernimento e entendimento da palavra de Deus, mas acima de tudo, de contemplarmos a face de Deus. Não é isso que ele declarou? Eis que estou convosco todos os dias, e se ele está conosco, ele deixa se revelar. Então procure no espiritual, como Jesus disse, vá para o seu quarto e procure a Deus que está no secreto. Deus está no secreto esperando que você possa encontrá-lo, para que ele se revele a você como um Deus que cuida, um Deus que trata, mas um Deus que acima de tudo está te direcionando pelos melhores caminhos. Nós temos que começar com um passo de fé. E o passo de fé é abrir o nosso coração e deixar ele falar aos nossos corações. Não é isso que a Bíblia declara? Procurar-me-eis e me achareis quando me procurares de todo o coração, e eu deixarei ser revelado. Então procure por Deus, se entregue nesse momento, creia que Ele está aí do seu lado e que o desejo dele é te dar discernimento do que Ele quer nos falar através da sua palavra. Nós vamos começar aqui em 1 Coríntios, mas peço que você já deixe o seu like aí nesse vídeo, compartilhe o canal, se inscreva no canal, acione o sininho, para que sempre que nós estivermos colocando vídeos novos aí, você seja notificado pelo canal, tá bom? Em 1 Coríntios 15, Paulo declara o seguinte: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Olha que declaração de Paulo. Vamos aqui parte por parte. Ele declara o seguinte: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Qual é o evangelho que Paulo prega? Que Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, o evangelho de Paulo é um evangelho cristocêntrico, um evangelho que se centraliza na pessoa de Cristo Jesus. Então ele continua: por meio deste evangelho vocês são salvos. Ele declara lá em Romanos 1,16: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então, o evangelho tem o poder de salvar. E ele continua dizendo o seguinte: desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Desde que você entregue sua vida para Jesus, aquele que veio do Pai, nasceu de uma virgem, entregou a sua vida na cruz para que você tenha vida, desde que você se apegue firmemente à palavra que Paulo tem nos pregado, ou seja, que Deus é luz, nele não há trevas, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Desde que você se apegue firmemente a essa palavra, você será salvo. A palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Em quem que você tem crido? Em quem que você tem colocado suas esperanças? Qual é o único autor e consumador da sua fé? Quem é aquele que te conecta ao Pai, que intercede ao Pai por você? É Jesus ou é outro? Você tem feito de outra pessoa, outro ser, um Deus na sua vida, um intercessor? Olha aqui que Paulo declara. Isso não é o pastor Joaquim que está declarando, não é Paulo. É forte quando a gente fala isso, né? Da intenção que nós queremos corromper a sua fé. Não! É Paulo que está dizendo, olha o que ele declara: caso contrário, vocês têm crido em vão, você está crendo em vão, a sua fé é em vão, porque você tem crido em algo falso. O único Deus, o verdadeiro, é Cristo Jesus. Não há salvação fora desse nome, eu sempre falo isso aqui. Isso é muito sério, gente, é muito sério. Em quem você tem crido? Em quem você tem esperado? A sua esperança, você tem colocado a sua esperança em quê? Só Cristo Jesus, o Evangelho é cristocêntrico. Se você pegar todo o Evangelho aqui,
toda a Bíblia, você vai ver que ela se converge na pessoa de Cristo Jesus, que é um exemplo. No começo, lá em Gênesis, fala que Deus fez o mundo por intermédio de Cristo Jesus, porque por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas, por meio de Cristo Jesus. No meio do Evangelho, Isaías vem falar que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e seu reino será sem fim, eterno, e seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Mais à frente, João declara que Jesus declara ali a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E já no final da Bíblia, ali em Apocalipse, Cristo declara para João numa visão que ele deu para João ali quando o arrebatou ali da ilha de Pátimos, ele declara: eis que venho em breve. Então está vendo toda a essência de Cristo Jesus dentro da palavra de Deus, porque por Ele, para Ele e por meio dele são todas as coisas, que um filho nos nasceu, um filho nos foi dado, que Ele é o unigênito enviado por Deus e que Ele voltará. Então a essência toda do Evangelho da Bíblia está em Cristo Jesus. Então, caso contrário, você está crendo em vão. A sua fé não é verdadeira, porque você está colocando a esperança numa coisa que não pode te salvar. Essa é a declaração de Paulo, não é minha, é Paulo que está falando aqui em 1 Coríntios sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Ele tem toda a essência do Deus verdadeiro, porque Ele é Deus. Então nós não precisamos terceirizar a nossa fé. E se nós a fazemos, nós não estamos sendo salvos, pelo contrário, nós estamos crendo em vão. Pense nisso. Em que você tem crido? Onde você tem colocado, onde você tem depositado a sua fé? Pense nisso. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós queremos aqui entregar o nosso coração a Cristo Jesus e dizer que nós cremos que Ele é o Deus verdadeiro, que por meio dele, para Ele, são todas as coisas e que um dia Ele voltará para nos buscar. Por isso, Senhor Jesus, nós te pedimos, assim como a Tua palavra diz, que o Senhor não leva em conta os dias de nossa ignorância. Nós colocamos aqui diante do Senhor, Deus, o nosso pedido de perdão e pedindo que o Senhor venha fazer algo novo em nossa vida, Deus. A Tua palavra diz que o Senhor tem o poder de fazer nova todas as coisas. E é isso que nós cremos nessa noite. Hoje nós entendemos que não há salvação fora do nome de Cristo Jesus, porque nele há todo o poder. E que nós também agora queremos ter mais a essência do Senhor através da Tua palavra e declarar como Paulo que nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque nele está o poder da salvação. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos perdão pela nossa ignorância nessa noite, Pai, e pedimos que o Senhor, Deus, nos leve a caminhos mais altos e revigore em nós o amor de Cristo Jesus, e que a partir agora dessa palavra, desse entendimento, nós possamos adorá-lo e alimentar em nós a fé somente no Filho de Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós entregamos a nossa noite ao Senhor e pedimos que o Senhor venha fazer nova todas as coisas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a sua noite, que você possa mesmo viver o sobrenatural de Deus e que tenha aí as revelações do Senhor através da palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.